Gente, Shalom, nossa segunda aula desse contexto, né, da parte de adultério, entre outros temas. E aí hoje eu vou falar um pouco sobre a respeito, né, do que é, basicamente, né, algo que é mais amplo, mas basicamente o que é imoralidade sexual. Shalom, Daniele. E daí, segundo a Bíblia, a imoralidade sexual, ela é toda a prática sexual, ela está fora do padrão estabelecido por Deus. Então, existe um padrão. É incrível dizer que tem muitos casais, gente, que estão e convivem 10, 20, 30 anos, que estão fora do padrão estabelecido por Deus. E mais tem. Para você entender, existe algo que nós precisamos entender. Shalom Kibera. E a palavra sexo, gente, ela soa, às vezes, na nossa mente como algo ruim, como algo pecaminoso, como algo imoral. Só que o sexo, ele foi criado por Deus, pelo Eterno, para ser praticado. Então, é uma prática contínua entre o homem e uma mulher, exclusivamente dentro da aliança do casamento. E aí esse vai vir com amor e respeito. Por incrível que pareça, gente, o amor, ele tem que ser desenvolvido pelo homem. Ele ama a sua esposa e a sua esposa respeita o homem. E aí há uma completude para que ambos venham cumprir uma missão. E qual é a missão, gente? A missão está dentro do princípio da frutificação. Frutifica e multiplica. E essa frutificação e multiplicação, gente, também está atrelada do que é espiritual, alma e corpo. Não é só ter filho, gente, como porventura, antigamente, né? Nós ouvimos falar que tinham pessoas que tinham 15 filhos, 10 filhos, 12 e por aí vai. Não é só esse tipo de procriação. É para dar ao casal, gente, duas coisas: prazer e descanso. Abram primeiramente Gênesis, capítulo 2. Nós começamos por aqui, né? A base nossa é Gênesis, capítulo 2. Olha só. Gênesis 2, o verso 24. Que fala o quê? É um texto muito conhecido, né? Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Isso da mesma forma é a mulher, tá, gente? Enquanto você não entender, e aí é que está um erro. Às vezes os casais se casam, mas não cortam o cordão umbilical entre pai e mãe, gente. Vocês sabiam disso? E aí nunca forma realmente uma nova família. Porque realmente não deixou o cordão umbilical do pai e da mãe. Vocês sabiam que existem casais, e eu me colocava dentro disso, em que espiritualmente, isso primeiramente eu falo por mim, tá? Porque para poder passar para vocês e dizer assim, vamos entrar nisso para libertar muitos casais disso, eu passei por isso. Então, o que acontece é que eu, mesmo casado, mesmo com meu filho, ainda tinha laços que ligavam aos meus pais
na dependência em que ainda assim amarrava a eles laços umbilicais, em que eu me via como se o meu casamento der errado, se isso aqui der errado, eu volto para casa dos meus pais. Sempre tendo esse escape, entre outras coisas. Da mesma forma, os meus pais tinham esses certos cordões comigo que atrelavam e não me faziam fluir. Isso aí é um tema muito complexo. Entenderam? Então, muitos casais estão aqui conosco e no mundo afora ainda não cortaram os laços umbilicais. Gente, respeitar pai, mãe, entre outras coisas, é indiscutível. Mas o seu casamento, ele não vai fluir plenamente enquanto você não cortar certos laços, certos cordões, porque a genética realmente são contextos complexos que fazem com que a gente se atrele. Exemplo, a gente bateu muito papo com várias pessoas e que elas diziam, nossa, meu esposo, com a mãe dele, com o pai dele, é horrível, não sei o quê. Da mesma forma, nossa, minha esposa, tal, tal, tal. É complicado, gente. E aí, esse homem não deixou pai e mãe e ele não se une com a sua mulher completamente para se tornar uma só carne. E aí vai entrar rejeições, e aí vão entrar orfandades, é muito complexo. E vocês já sabem de muitos contextos como estes. Né? 25. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher. E aqui há o que, gente? Estavam nus, não se envergonhavam. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Efésios 4, para o homem, para nós, mulheres, Provérbios 21. Sim. Minha mãe teve 25 filhos. Criou 27 filhos, tudo normais. Hoje ela está com 91 anos. Nossa! Meu Deus! A bênção de Abraão recaiu realmente, viu? Sobre a vida dela. Dependência emocional, sim. Só que a gente vai falar muito sobre isso, porque ele bate em três dinâmicas em que muitos de vocês já estão prontos para isso. O sexo, gente, no casamento, ele é um presente do Pai Celestial, do Eterno. E esse presente é para quem já entra em uma camada, que é a camada da obediência. Ou seja, o sexo no casamento, você recebe o quê? Um contexto de filho obediente, de um filho que teme e quer e tem um desejo de agradar o Eterno por amor. Aí vai entrar uma outra questão. Tudo que é contrário a isso, tudo que se desvia disso, desse padrão, gente, tudo que está no saco, que está fora disso, coloque na cabecinha de vocês. Imoralidade sexual. Tudo que está fora desse padrão é constituído pelo Eterno, imoralidade sexual. E aí entra o que nós chamamos de impureza. Eu separei alguns textos aqui, vou fazer, né? Vou declarar eles e vou querer que vocês também possam posteriormente fazer leitura, né? Deles. O primeiro texto, você vai ver em Levítico, capítulo 5, do verso 2.
Levítico 5, 2. Eu vou estar colocando aqui para vocês. Aí vem também Levítico, e agora é o 13, capítulo 13, e o verso 45. Também você vai ver Mateus 10, verso 1. Todas são referências, tá, gente? Também Atos 10, 14. Eu vou colocar aqui bem rapidamente. E Efésios 5, 5. Pronto. Essas são algumas referências para vocês entenderem. Que fazem referências a essa impureza. Olha só, Levítico 5, 5. Aliás, 5, 2. Vamos lá. Levítico, capítulo 5, verso 2. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto, e besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, e torna-se imundo, então será culpado. E aí discorre o texto, gente, nas demais questões de imundícies. Quando você vai olhar também o capítulo 13 de Levítico e o 45, entra numa questão do que você sabe muito bem, que do imundo é a questão das vestes do leproso, que o texto diz assim: as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele, e é imundo. Habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Toda impureza, ela entra na dinâmica do imundo. E eu quero aqui deixar muito bem claro para você entender, também não se desesperar, mas você entender que você vai chegar até certo ponto. Existem coisas que o Senhor não vai derramar, porque tira as sandálias. Existem muitas imundícies que não entram nem no santo lugar, nem no santo dos santos. Às vezes nós estamos, gente, avançando em temas, em pautas, tudo, e às vezes não flui em você. E às vezes você não entende. Você não flui, sabe? Existem pessoas que estão tão perto e você estava tão longe achando há tantos anos conosco, mas muitas coisas não fluem em você. Porque existem imundícies que elas precisam ser deixadas para trás. O sacerdote vê a lepra da imundície, da imoralidade, entre os contextos, e aí volta-se, evidentemente, não habita dentro do arraial, fica fora do arraial. Ou seja, gente, não habita dentro, e nem muito menos o Espírito habitará dentro. Vocês estão entendendo a dinâmica, gente? Natália, shalom, Natália. A impureza é o que se pode se referir, gente, a alguém que está, primeiro ponto, fisicamente sujo, e que essa pessoa está violando leis da moral. E na Bíblia,
essa palavra, muitas das vezes, ela tem referência, gente, ao que não é aceitável. Deus não aceita. Você pode fazer, você pode tentar cobrir, sabe? Ah, amanhã eu paro, ah, não sei o quê. O Senhor não te aceita dessa forma. E aí você não entende porque você não flui. É muito sério, Liliane. Shalom, Maria Márcia, Renata, fica do lado de fora. E também o sexo fora do casamento é ilícito e um altar, sim. É essa a questão que nós estamos trabalhando desde ontem, Nara. O altar do adultério, da traição, o altar das imoralidades. Tudo isso é altar, gente. Tem que ser quebrado. E não é aceitável. Ou seja, não é limpo, tá? A impureza nas suas raízes faz com que você seja desqualificado. Olha só, na visão levítica, gente, você fica desqualificado para adoração a Deus. Você não tem qualificação. A impureza sexual te deixa desqualificado para uma adoração a Yahvé, Yahweh, Deus. Entende? Um dos pontos. O homem que prostitui, aí entra homem e mulher, evidentemente, né? Eu estou colocando o homem de uma forma geral, ele que prostitui o seu corpo ao ambiente da luxúria. Tem um primeiro ponto que é por pagamento, tem um ponto por ser prostituto, né? Evidentemente. Então é aquele que paga e aquele que se prostitui e aquele que é o homem que se entrega, né, totalmente a relações ilícitas, aquele que entra na fornicação, né? Quando nós vamos ver, estudar um pouco sobre a questão do termo grego que vai se referir à palavra impureza, gente. Essa palavra aqui, ó, acatársia. Olha só, vou copiar aqui para você. Akatharisia. Que significa uma impureza, gente, que é proveniente de quê? Desejos sexuais, luxúria, vida devassa e de todos os motivos impuros. E aqui você vai entender isso que está em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 6, gente. Olha só, vamos abrir aqui. E o verso 9. Vamos lá. Pesado, viu? São detalhes que para o mundo é normal. Isso. A santidade é algo real. Você tem ou não tem. Isso mesmo. Você é ou não é. E sem essa santidade você não vê o Senhor. Por isso, Nara, que essa palavra de Hebreus 12, ela começa do 12, né? Do 2 descendo. A gente já fez essa leitura. Essa palavra de Hebreus, para as pessoas não entenderem, gente. Por isso que, às vezes, tem gente que está conosco, Nara, há muito tempo e não sente nada. Ela tem altares, gente. E, às vezes, você não entende. Eu fiz tanta coisa, mas essas tantas coisas não chegou ao ponto-chave seu. E aí você não sente. Você não... o seu espírito, a sua alma, o seu corpo não recebe o impacto do céu.
não recebe. E aí você fica se perguntando, tá? Só um minuto, gente. Então, voltando aqui, gente, sobre esse contexto, a questão, né, dessa palavra, a catársia, ela adentra muito em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. Diz assim, ó: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E o que é injusto, gente? A palavra é adikos, com K, que significa a partícula negativa. E aí descreve alguém que viola ou violou a justiça de quem? Do próprio Eterno. É alguém que é injusto. É alguém que é mal, malvado, pecaminoso. Vocês entendem quem? A pessoa que ela é injusta, que entra nesse contexto da imoralidade. E é alguém que ela entra no contexto de ser alguém fraudulento e injusto. E aí, essa mesma pessoa da imoralidade sexual, a palavra diz que eles não herdarão o reino de Deus. E aí continua: não vos enganeis, nem impuros, olha a impureza, viu? Que é a palavra pornos, Pornos, ou vem da raiz pornemi, e é o homem que prostitui seu corpo à luxúria de outro por pagamento, ou um prostituto, ou um homem que se entrega à relação sexual ilícita, um fornicador. É um impuro. Ele se compara com quem mais? Idólatra, adúltero, efeminado, que você sabe muito bem o que é, então, a relação, né, homossexual, entra na lascívia, e nem os sodomitas. Olha como você se compara. E o sodomita é alguém que se deita com homem, com mulher. Evidentemente, é aquele que, ele sendo homem, se deita com outro homem e também com outra mulher, ou, basicamente, ele é homossexual. Você, evidentemente, essa pessoa se compara a um sodomita, efeminado, idólatra, impuro, injusto, e ladrão, e avarento, e um bêbado, maldizente, um roubador. Esse saco todo de impurezas são aquelas que não herdarão o reino de Deus. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Aí a Bíblia diz o 11, gente: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do vosso Deus. Olha só. Infelizmente, por tanto cruzamento ruim, os fornicadores têm tanta dificuldade de se libertar. Sim, sim, porque são muitos altares. Gente, exemplo, alguém que é órfão,
tão fácil de ser pego. Porque a pessoa é órfã, gente. Ela sente a necessidade de ter. Não é que não. É porque ela cai fácil. Essa pessoa cai fácil. Ela se rende fácil. Porque ela é órfã. Vocês estão me entendendo? Ou seja, eu tenho que ceder. Eu tenho que ceder. Eu tenho que ceder. Então, ele vai para o inferno e eu vou junto porque eu estou cedendo. Eu tenho que ceder. A orfandade faz o ceder. Faz os fornicadores. E aí a dificuldade de se libertar, Nara. Sim, evidentemente você que está aqui conosco, a gente sempre fala sobre esse contexto que é o primeiro, né? Digamos que atinge desde do início da juventude, né? No portal de 12 anos, ele trabalha esse contexto. E a serpente, ela pega logo o primeiro portal, que é o sexual. Então, jovenzinha de 12 anos, 11 anos, até grávidas, né? Porque atingem esse primeiro portal, gente. Porque é o portal do sexo, é o portal de abertura. Lembra daquela parte que diz, fecha a casinha, caso a casinha não esteja bem adornada, tal, 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 voltam 7, e 7 portais. Então, essa é a dinâmica aqui, entendeu? Aos 12 anos tem o ataque da serpente. Tem aos 6 e aos 12. E aos 12 entra muito forte a questão sexual, a questão desses tronos mesmo. Porque aqui entra o quê? Entra a imoralidade, entra a sexualidade que ela é distorcida, que entra a perversão, né? Que tem as grandiosas consequências que podem destruir, gente. Olha só, destrói o corpo, é muito sério. Destrói o corpo, fragmenta a alma e contamina o espírito. Anotem isso. A sexualidade que ela vem distorcida na imoralidade, no adultério, na traição, ela vai destruir o seu corpo, ela vai fragmentar a sua alma e ela vai contaminar o seu espírito. Gente, é as três dinâmicas aqui. Sim, porque, Nara, evidentemente você foi atacada nesses 12 anos. Você recebeu uma revelação aí, tá? Eu quero que vocês entendam, gente. Toda relação, a gente fala muito sobre essa questão, né, dos laços, das cadeias, né, das prisões, dos contextos da alma, faz com que eu quero que você entenda que gera em todas as pessoas uma só carne, uma só alma e também no espírito. No espírito. No padrão e princípio do eterno, gente. Eu quero que vocês coloquem na cabecinha de vocês e a gente vai terminar agora. A relação sexual, ela é um ato físico, ela é um ato emocional e ela é um ato espiritual, gente. Lembra no Éden? Então, entra nas três camadas. Nas três camadas. Tudo que você faz aqui também é ativado no seu físico, nas suas emoções e no seu espiritual. E para organizar isso, gente, não é fácil, é complexo, né? Até a Nara falou sobre isso agora há pouco. É complexo, porque demanda de tempo. A saída da limpeza pela questão física, emocional e espiritual
é complexa, porque demanda tempo. E às vezes você acha que por uma pauta, uma renúncia, fechou portas completas. Não, porque existem essas três camadas e todo o contexto geracional. E, gente, nós vamos subindo de nível. Muitos de vocês fizeram laços, alma, tal. E a gente vai avançar agora para o ambiente espiritual. E vai machucar vocês. E às vezes vocês achavam que tinham findado algo. Porém, ainda não. Há algo que precisa ser totalmente avançado entre o padrão e o princípio do eterno. A relação sexual, e eu repito, e aqui a gente finda aqui, é um ato físico, emocional e espiritual. Shalom.